pessoal, sejam bem-vindos de volta ao canal. Hoje vamos falar de política galáctica, de universos futurísticos e de aventuras épicas no espaço. No vídeo de hoje, os 10 melhores filmes de Space Opera. Heróis Fora de Órbita! Heróis Fora de Órbita é um filme de comédia lançado em 1999 e é uma sátira muito bem feita da ficção científica e especialmente da cultura de fãs. A trama gira em torno de atores de uma antiga série de ficção científica chamada Galaxy Quest. Um grupo de extraterrestres ingênuos confunde os episódios com uma transmissão histórica. Eles procuram a ajuda dos atores para salvar a sua raça de um vilão alienígena real. Esse filme é muito bom porque ele equilibra uma comédia muito inteligente e faz uma grande homenagem pro gênero e pros fãs de ficção científica. O filme brinca com o estereótipo de atores, com os fãs mais assíduos e convenções de ficção científica, além de contar com um elenco incrível com Tim Allen, Alan Rickman, Sam Rockwell, Sigourney Weaver e Justin Long. O Quinto Elemento! Esse é um filme que ficou conhecido pela sua mistura de ação, fantasia, comédia e ficção científica, criando um universo visualmente muito impressionante e totalmente original. A trama se passa no século 23 e segue um ex-militar e motorista de táxi que se vê envolvido em uma missão para salvar o mundo. O Quinto Elemento é uma entidade misteriosa e divina que representa a chave para a salvação da Terra. E ela é encarnada na forma de uma mulher que literalmente cai do céu, e os dois se unem para proteger o mundo contra o malvado Zorg, além de uma força do mal cósmica que ameaça a existência. Ele conta com um grande elenco como Mila Jovovich, Bruce Willis, Gary Oldman e Chris Tucker. Duna! O Duna de 1984 foi dirigido por David Lynch, um diretor incrível, e foi uma tentativa muito ambiciosa de trazer para a tela um grande universo que é complexo e muito imaginativo. A história de Duna se passa em um futuro distante, onde famílias nobres controlam planetas em um vasto império interestelar. E o protagonista, Paul Atreides, é um jovem nobre cuja família assume o controle do planeta desértico de Arrakis. E esse planeta é a única fonte da substância mais valiosa do universo, que concede habilidades psíquicas e prolonga a vida. E a trama segue as intrigas políticas e as rivalidades familiares, toda a luta pelo controle de Arrakis. E o filme é conhecido pelo seu visual surrealista e uma atmosfera bem única, características típicas da filmografia de David Lynch, e acabou ganhando status cult ao longo dos anos. Serenity, a luta pelo amanhã. Esse filme foi dirigido por Joss Whedon e serve como uma continuação direta da série que alcançou o status cult Firefly. O filme serve como um epílogo da série, dando aos fãs a oportunidade de ver os mesmos personagens em uma aventura cinematográfica. A história se passa em um futuro distante, em um universo onde a humanidade colonizou outros planetas e alguns sistemas estelares. E a nave espacial Serenity, uma nave de transporte mercenária, é composta por vários personagens carismáticos que se encontram no centro de uma conspiração governamental após abrigar uma jovem com habilidades psíquicas extremamente avançadas. E o filme conta com uma grande mistura de elementos como ficção científica, faroeste e até comédia, com cenas de ação muito bem feitas e diálogos muito bem escritos. Joss Whedon foi muito bem nesse filme. Barbarella! Estrelado por Jane Fonda no papel principal, este filme foi inspirado em uma série francesa de quadrinhos escrita por Jean-Claude Forest e se tornou um cult pela sua estética peculiar e pela representação da cultura dos anos 60. A história segue uma agente do século 41 enviada em uma missão para encontrar e resgatar um cientista que possui um perigoso dispositivo de destruição chamado Positronic Ray, e ao longo do filme ela encontra uma série de personagens estranhos e excêntricos enquanto viaja por planetas diferentes. O filme é marcado por sua estética psicodélica, com cenários coloridos e trajes extravagantes, e os efeitos especiais surrealistas capturam muito bem o espírito daquela época.
Star Trek: A Ira de Khan. A Ira de Khan é o segundo filme da série cinematográfica de Star Trek, lançado em 1982. É frequentemente considerado um dos melhores filmes de Star Trek e um dos melhores exemplos de como adaptar uma série de televisão com sucesso para o cinema. Khan é um ex-ditador geneticamente aprimorado da Terra do século XX. Ele retorna com um enorme desejo de vingança contra o Capitão Kirk, que o havia exilado em um planeta desértico anos atrás. A história é uma verdadeira batalha de inteligência e estratégia entre Khan e o Capitão Kirk, e guarda uma reviravolta muito impactante, envolvendo a morte de um personagem muito marcante, que é o Spock. E a cena em que Spock se sacrifica para salvar a tripulação da Enterprise é uma das cenas mais marcantes da história de Star Trek. O Último Guerreiro das Estrelas. Esse filme é sempre lembrado como um verdadeiro clássico dos anos 80 e muito querido pelos fãs da ficção científica. A história gira em torno de um jovem que vive em um parque de trailers e que sonha com uma vida melhor fora da sua pequena cidade. Sua vida muda quando ele se torna o melhor jogador de um jogo de arcade chamado Starfighter. O que ele não sabe é que o jogo é na verdade uma ferramenta de recrutamento usada por uma aliança alienígena para encontrar pilotos talentosos para defender o seu universo contra ameaças extraterrestres. E ele é recrutado para se tornar um guerreiro espacial real e é levado ao espaço para enfrentar o inimigo. O Último Guerreiro das Estrelas é amado por sua atmosfera bem nostálgica dos anos 80 e pelos efeitos especiais da época, que apesar de serem bem simples comparados aos padrões atuais, tem um charme bem próprio. O filme apresenta um dos primeiros exemplos significativos de CGI, o que o torna um marco na história dos efeitos especiais. Star Wars: Uma Nova Esperança. Star Wars: Uma Nova Esperança é o filme que começou tudo. Lançado em 1977, foi o primeiro filme da saga Star Wars, escrito e dirigido por George Lucas. Esse filme muito inovador nos apresentou um universo cheio de magia, aventura e personagens memoráveis. A história segue Luke Skywalker, um fazendeiro jovem que se torna parte de uma rebelião contra o opressivo Império Galáctico. E além dele, conhecemos personagens icônicos como a Princesa Leia, Han Solo, Obi-Wan Kenobi, Chewbacca e Darth Vader. Uma Nova Esperança foi um marco na história dos efeitos especiais e da sua narração, criando um universo que até hoje cativa diversas gerações. Star Wars: O Império Contra-Ataca. O Império Contra-Ataca é frequentemente considerado o ápice da trilogia original de Star Wars e é um dos filmes mais aclamados da história do cinema. Ele continuou a saga, aprofundou ainda mais a história e desenvolveu ainda mais os personagens. Nesse capítulo, a rebelião enfrenta grandes desafios. Luke Skywalker está treinando com Yoda para se tornar um Jedi, Han Solo e a Princesa Leia estão sendo perseguidos por Darth Vader. E o filme é muito marcante pela sua profundidade emocional, com revelações surpreendentes e a famosa reviravolta, onde é revelado que Darth Vader é pai de Luke Skywalker, uma das maiores revelações da história do cinema. Planeta Proibido. Planeta Proibido é um clássico da ficção científica e frequentemente é considerado um marco no gênero por várias razões. Em primeiro lugar, por sua abordagem visual inovadora e impressionante para a época. Os cenários e os efeitos especiais foram muito à frente do seu tempo, com paisagens futurísticas e tecnologia bem avançada. A história se desenrola em um futuro distante, onde uma expedição é enviada para investigar um desaparecimento de uma missão anterior. E esse foi um dos primeiros filmes a ter uma das primeiras trilhas sonoras totalmente eletrônicas na história do cinema. Além disso, Planeta Proibido aborda temas filosóficos como o perigo da tecnologia e o poder da mente humana. E também aborda o conceito de monstros do id, uma referência aos impulsos e aos desejos mais primitivos e destrutivos da psique humana.
Planetas desconhecidos, vilões galácticos e aventuras épicas, esses filmes vão te levar exatamente para esses universos. Mundos futurísticos, paisagens alienígenas deslumbrantes, tecnologias muito avançadas como em Planeta Proibido, uma boa dose de Star Wars com Uma Nova Esperança e o Império Contra-Ataca, com batalhas épicas com sabres de luz, naves espaciais incríveis e muitos personagens marcantes. O incrível mundo colorido e vibrante de O Quinto Elemento, a grande diversão que é Heróis Fora de Órbita, com uma grande homenagem à ficção científica. Esses filmes são uma grande exploração da nossa imaginação mesmo, com uma diversão garantida e muito entretenimento. E não se esqueça de se inscrever no canal para acompanhar as listas e os rankings que eu faço aqui no meu canal. E se você gostou do vídeo, deixe o seu like e compartilhe o vídeo com seus amigos. Eu quero saber a sua opinião, deixe os seus comentários abaixo sobre o filme que você mais gostou ou se há aí algum clássico que você gostaria de ter visto nessa lista. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até o final e até o próximo vídeo!